Olá, ouvintes da Rádio USP, muito bom estar com vocês por aqui. Eu sou a jornalista Márcia Carini. Por inúmeros motivos, a China contemporânea definitivamente entrou em pauta. Mas a sua cultura e a sua história são muito pouco conhecidas por nós, brasileiros. A cada semana, o programa Momento China traz um tema para preencher essa lacuna. Hoje, nosso programa é sobre o movimento 4 de Maio. Em uma aula de história maravilhosa, Rude Paixão nos faz voltar até o início do século XX para que a gente compreenda o que aconteceu na China nessa data. Para os fãs de Star Wars, eu já aviso que o movimento 4 de Maio não tem nada a ver com May the 4th. O movimento sobre o qual a gente vai falar foi uma manifestação liderada por jovens em 1919, período em que a China, já como uma república, amargava a sensação de desrespeito logo após a Primeira Guerra Mundial. Por conta dessa liderança estudantil, atualmente o 4 de maio é celebrado como Dia da Juventude. Além de Rude Paixão, o Momento China USP de hoje tem também uma conversa com o tradutor e professor de chinês César Mattiusi, que fala sobre o Liu Xin, intelectual muito atuante no movimento da nova cultura e no período das manifestações de 4 de maio. Nós vamos ouvir ainda a professora Ziwei Xiong, que fala como o Liu Xin é trabalhado com os estudantes nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China. Apresentação: Márcia Carini. Nosso programa começa agora com Rude Paixão, que é tradutor, professor de língua chinesa, tem 2 graduações em História e em Letras Mandarim, tem 2 mestrados e agora é doutorando na Unesp de São José do Rio Preto. Então eu começo pedindo a ele que conte para vocês sobre o que falamos quando citamos o nome China. Começamos com uma pergunta já bem complicada, né? Bom, antes de mais nada, eu acho importante a gente ter em mente que China é uma palavra estrangeira. Não é uma palavra que não se tem certeza da origem, talvez tenha vindo ali pela questão da seda, talvez pela questão da dinastia Qin, né, que foi a primeira dinastia imperial. De qualquer modo, é um nome que já se usa no, a gente poderia chamar de Ocidente, no Oeste, há muito tempo para se referir a um certo espaço geográfico e a uma certa civilização. Hoje em dia, a gente tem o país China. Só que a gente não pode, né, pelo menos enquanto pensando como historiadores ou pensando em história, a gente não pode aplicar o conceito de país para uma entidade política mais antiga, né, porque o conceito de país é uma coisa relativamente recente e que foi exportado para o mundo inteiro a partir da Europa. Então, quando a gente pensa em China, a gente tem que pensar que essa palavra, ela remete para a gente tanto ao país contemporâneo quanto à civilização chinesa, né? Então, é um conceito complicado. Quando a gente fala de China, a gente tem que ter em mente, deixar bem claro para quem estiver lendo ou estiver ouvindo do que a gente está falando. Pensando então na China como um país nesse conceito europeu e, portanto, muito recente, em que medida o 4 de maio foi uma transformação e como a história tão específica do século XIX da China levou a esse movimento? Essa questão, né, tendo o 4 de maio como ponto de chegada, vamos dizer assim, não tem como escapar do século XIX. Na verdade, a história da China contemporânea não tem como escapar desses 200 anos, vamos dizer assim, porque no século XIX vai ter o início do que é chamado pelos próprios historiadores chineses de século da humilhação, que começa com a Guerra do Ópio, né, ali mais ou menos 1840, 39, 42, e só vai acabar em 1949 com a fundação da República Popular da China. Se for para resumir, vai ser um período, digamos assim, de desgraça para a China. Ainda que, né, China, como a gente estava falando, China é um conceito que talvez não se aplique tão bem, né, para a dinastia Qin, que vai ser a última dinastia imperial da China. Ela já vinha, digamos, mal das pernas já há algum tempo, mas vai ser no século XIX, com a chegada dos europeus
né, querendo impor o seu modelo de sociedade ao resto do mundo, que a China vai sofrer um choque muito grande, o Japão vai sofrer um choque muito grande, a Coreia um pouco menor, porque ela conseguiu se fechar um pouco mais, mas esse momento da expansão desse sistema mundo capitalista para o leste da Ásia é um momento que vai, digamos, fazer tremer os alicerces daquelas civilizações, e eles vão, a partir daí, ter que começar a pensar o que fazer. A China já tem um contato com o Ocidente bem anterior ao século XIX. Então, o que acontecia nesse momento, nessa nova chegada aos países asiáticos? Né, essa fase específica, que começa ali no século XVIII, puxando para o século XIX, a gente vai ter, primeiro, o começo da conquista da Índia pelos britânicos. Porque a Europa, se a gente pegar o tamanho dela, a Europa, com exceção da Rússia, menor do que a China, menor do que o próprio Brasil, né, enquanto área. Então, eles sempre tiveram esses conflitos. A gente vai ver que a cada 100 anos tem muitas guerras acontecendo, seja entre 2 países, 3 países, 4 países. Então, é uma civilização de guerra, basicamente. Então, uma coisa que sempre se desenvolveu muito dentro da Europa foi a questão militar. E vai ser nesse período também com a questão dos rifles, com a questão dos barcos a vapor, com a questão dos canhões. Isso vai fazer com que os europeus eles obtenham uma superioridade militar que vai conseguir derrubar as defesas dos outros países, porque eles não tinham essa organização militar. E eles, nessa busca por novos territórios, novos mercados, novos acessos ao capitalismo, eles vão chegar no leste da Ásia, né, primeiro na Índia, como eu disse, ali no final do século XVIII, vão conquistar a região de Bengala, vão se expandir depois, e a partir dali eles também vão, a princípio, fazendo comércio com China, com Japão. Só que, no caso da China especificamente, o déficit comercial deles era muito grande, porque a China era relativamente autossuficiente. Agora, os britânicos compravam muito chá. Então, isso fazia com que os britânicos gastassem muita prata comprando chá e não tivessem nenhum tipo de retorno. A gente pode até, de certo modo, fazer uma comparação com o que acontece hoje, né? Essa questão de déficit comercial, né? Não está muito longe, né? Essa questão protecionista mesmo. E nisso os britânicos vão encontrar um produto bastante específico, que tem entrada muito boa na China, que é o ópio. Eles então plantavam ópio dentro da Índia, né, e depois levavam esse ópio para a China, onde eles vendiam, conseguiam aí sim, então, reequilibrar sua balança comercial, até ter lucro em relação ao que eles compravam de chá, né? Lembrando que o ópio é uma droga viciante, extremamente viciante, com a qual se faz a morfina, né? Claro que não era tão viciante quanto pode ser hoje em dia, mas ainda assim ela foi um desastre social, prejudicando muito o povo chinês mais simples, né? Criando vício, destruindo famílias. Então, era basicamente tráfico de drogas, né? Não dá para colocar com outras palavras, inclusive porque a China não queria esse comércio, os britânicos forçavam. O mundo estava em rebuliço, o império tinha caído e essa nova república precisava se posicionar frente à Primeira Guerra Mundial. Como foi que a China participou desse evento? Bom, também considerando, né, os contextos mais amplos, voltando um pouquinho só no século XIX, não foram só os britânicos, né, que foram para a China. A gente vai ter os franceses, vai ter os estadunidenses, vai ter os russos, os alemães e os japoneses. Então, a China, ao longo, digamos aí, desses 70 anos, 80 anos, até chegar ali, no período mais ou menos da Primeira Guerra, né, entre 14 e 18, ela tinha parte do seu território, digamos, tomado por essas potências. Um estado semifalido, vamos dizer assim, que não tinha acesso ao seu todo, ao seu território total, às suas riquezas totais, quando muito conseguia um pouco de renda relativa à terra, relativa a comércio, relativa a transporte. Então, era um estado muito fraco. Mas ela não vai querer ficar de fora de algumas questões que estão acontecendo, de modo justamente a tentar, digamos assim, se livrar de alguns desses problemas que vieram, que são os tratados desiguais, que começaram a ser impostos pelos britânicos ao fim da Guerra do Ópio, foram se estendendo ao longo do tempo. Então, a China, nesse período, quando começa a Primeira Guerra, já vai começar a ter discussões sobre devemos ou não entrar nisso, e se a gente entrar, quem a gente vai ganhar com isso. A China não tinha poder militar, mas ela tinha uma coisa que os aliados não tinham, que era gente. Tinha muita gente. Se eu não me engano, 300 mil chineses foram para a Europa para trabalhar com questões, por exemplo, logísticas, né? Seja da linha de frente, seja na retaguarda, nos portos, etc. Morreram, acho que não lembro agora os números, cerca de 2 mil, 3 mil chineses, por exemplo, pisando em mina terrestre, ou então mesmo quando estavam na linha de frente sendo atingidos por balas, né? Mas houve uma presença maciça de chineses na Europa nessa época para ajudar nos esforços de guerra. Então, os chineses esperavam conseguir alguma coisa com isso. E no final das contas, quando acaba a guerra em 1914, como é que está essa república
chinesa? Ela está estruturada ou ela está devendo favores? Ela está bem desestruturada. Então, o governo chinês ele acaba se vendo obrigado a ceder muito. Né? Não tem dinheiro, então tem que ceder para conseguir empréstimos. E um dos principais países interessados na época em tudo da China é o Japão. A gente tem que ter sempre em mente esse vizinho expansionista, militarista, belicoso. Eles vão ter uma importância muito grande também nesses desenvolvimentos dentro da China. Tudo o que a comunidade USP produz sobre e com a China. Momento China USP. Você está ouvindo o historiador Rude Paixão, que nos dá uma aula sobre a situação crítica da China entre os séculos XIX e início do século XX. E agora sim, a gente vai entender o que foi o estopim do movimento 4 de maio. O 4 de maio, que é uma data considerada como um ponto de virada dentro da China, o principal ponto, mas não o único, né, porque a gente pode falar da gota d'água que transborda o balde, vai ser justamente a questão do Tratado de Versalhes. Bom, os aliados, então, ou a Entente, né, vencem a Primeira Guerra, com isso o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro vão ser derrotados, e nisso a Alemanha, que tinha possessões na região da província de Shandong, da China, vai perder muita coisa. Em Versalhes, os japoneses eles vão conseguir a tutela de Shandong, né? Depois, né, no meio disso, os chineses vão descobrir que, na verdade, os japoneses já tinham feito um acordo secreto com o governo da China e também com os britânicos e com os franceses, para que esse território ficasse com o Japão. O povo não sabia, os próprios emissários chineses que foram para Versalhes não sabiam, isso é um ponto importante, né, porque ali a China olhava para o Ocidente com esperança, achando que eles tinham a solução para como deveria ser essa China moderna ou modernizada, né? Então eles vão estudar os sistemas políticos, sistemas econômicos, sistemas de pensamento mesmo, né? Filosofia, vai ter muita tradução, então eles vão parar para estudar isso. Que eu queria entender isso, que se lê isso em vários lugares. A China foi para o Ocidente estudar o que era esse novo mundo do qual ele estava tão distante. Quem é que foi? Eram jovens chineses, eram intelectuais, eram enviados do próprio governo. Quem é que saiu da China para estudar o mundo ocidental? Um pouco de tudo isso, porque teve programas do governo chinês mesmo já ainda no final da dinastia Qin, né, houve muita gente indo. Depois, com a República, teve ainda mais, né? Geralmente eram jovens, pelo menos durante a República, eram jovens universitários, principalmente da Universidade de Pequim. Só que a gente tem que pensar também que a China dessa época, ela ainda era uma sociedade muito estratificada. Era geralmente pessoas com algum tipo de poder aquisitivo. Os estudantes, alguns deles, como já vimos, entendendo as novas relações internacionais, começam a se organizar. E é sobre isso que o Rude fala agora. A gente pode até voltar um pouquinho para falar do surgimento dos estudantes como que a gente poderia chamar de uma classe, né? Eles vão começar, especialmente na Universidade de Pequim, vai ter relação também, né, com o que a gente pode chamar de movimento da nova cultura, que vai surgir ali em 1915, mais ou menos, com a fundação e publicação da revista Nova Juventude, que é também relacionada à Universidade de Pequim. Então, eles já estavam começando a surgir, digamos assim, como classe. O 4 de maio, o movimento, né, que vai ter início aí, ele é relativamente espontâneo. Os estudantes ficaram sabendo dessas questões que estavam acontecendo em Versalhes, se reuniram, digamos assim, numa assembleia, e nessa assembleia eles fizeram algumas decisões, tomaram algumas decisões ali. Uma delas era que no mesmo dia eles iam marchar até a parte de Pequim, que era a região onde moravam os estrangeiros. Eles não vão conseguir entrar porque a polícia impede, então eles vão para casa de um dos ministros chineses que eles consideravam que era partidário do Japão. Não encontram esse ministro lá, então eles colocam fogo na casa desse ministro, né? Então os estudantes já estavam ali um tanto quanto, por assim dizer, irritados, né? Eles vão encontrar uma outra pessoa que era ministro de um cargo menor e vão espancar esse ministro. Depois, acabou isso, a polícia dispersa os estudantes no geral, 32 são presos e um morre. Isso depois vai acabar chegando, né, assim, as notícias voam, né, e vai chegar em Xangai, vai chegar em outros lugares. Então, a partir daí, a gente tem início esse movimento 4 de maio, e esse movimento vai ser mais longo, né, indo até pelo menos junho. Isso vai sair dos estudantes e vai se espalhar para a população como um todo.
Então, os trabalhadores de fábrica, os comerciantes, vão todos ficar indignados com a posição do seu governo em relação ao Japão e do seu governo em relação ao seu próprio povo, né, aos próprios estudantes. As principais formas que eles encontraram, né, os trabalhadores foi greve mesmo, os comerciantes fechavam as lojas em apoio e também teve boicote geral à compra de produtos japoneses. Então isso vai levar ao que pode chamar quase de um primeiro movimento nacional, né, tanto que poucos anos depois vai ter a fundação do Partido Comunista Chinês. É um partido pequeno no começo, claro, mas tem uma relação intrínseca com essa desilusão em relação ao Ocidente. Claro que vai ter relação, a gente pode esquecer, da Revolução Russa de 17, e isso vai também causar muito burburinho dentro da China, né? Então está tudo, de certo modo, relacionado. Em meio a essa efervescência política, o movimento da nova cultura também se consolida. Ao observar as sociedades ocidentais, os intelectuais criticavam vários pontos da sociedade tradicional chinesa, como a submissão feminina, a ideologia de estados e as hierarquias. Isso, de certa forma, aconteceu em vários países, mas na China houve também a defesa do uso da língua vernacular. Língua vernacular é aquela usada nas conversas do dia a dia, a língua do cotidiano. Até o início do século XX, na China, os livros e os jornais eram escritos em chinês clássico. É como se a gente falasse a língua portuguesa, mas ao escrever tivéssemos que usar o latim. É nesse contexto, se opondo a isso, que o escritor Liu Xin ganha tanta relevância. As principais figuras desse período, né, as principais figuras literárias vão ser o Hu Shi e o Lu Xun, claro. Né, o Hu Shi vai ser um dos principais promulgadores dessa ideia do vernacular, e o Lu Xun vai ser um dos primeiros a escrever realmente usando essa língua. É uma figura que conseguiu, de certo modo, não se misturar muito na época com lado nenhum. Ele não era apolítico, ele teve, sim, digamos, um affair com o Partido Comunista, só que ele nunca se filiou. Mas a obra dele, como a obra dele era uma obra vernacular, uma obra que buscava falar mais do povo comum, acaba sendo bastante importante depois para a literatura chinesa como um todo. É uma figura importantíssima, ele pode ser visto como o pai da literatura chinesa moderna, o que não é pouco, né? Porque nessa mesma época você tinha outros autores muito bons escrevendo, como Mao Tun, o Lao She também, né? Nesse período ali, anos 20, anos 30. E hoje em dia ele é uma figura muito respeitada dentro da China. Quem tiver a chance de ir para Xangai, tem o parque dele, Parque Luxin, né? Então é uma figura bastante respeitada, bastante lembrada dentro dos círculos literários chineses. Rude, você me deu uma super aula, espero que todo mundo tenha curtido tudo que você passou. Muito obrigada mais uma vez, Rude, e até o próximo encontro. Até. Para entender ainda mais o protagonismo de Liu Xin no movimento 4 de maio, eu fui conversar com o professor e tradutor César Mattiusi. Ele foi um dos tradutores dos contos de Diário de um Louco, publicado pela editora Carambaia. Oi, Márcia. Oi, pessoal do Momento China e todo mundo que está nos ouvindo. Bom, a importância do Liu Xin é de protagonista, né, no movimento do 4 de maio, porque ele é um dos líderes do movimento. Mas na literatura, por meio da obra dele, ele trouxe duas principais contribuições. Eu diria que forma primeiro e depois conteúdo. A forma é o que é mais comentado. Por quê? O conto, o Diário de um Louco, que é o que dá título, o que dá nome a essa coletânea que nós traduzimos no Brasil em 2022, foi o primeiro conto publicado em um jornal em 1918, e que, em toda a sua extensão, usa Paihua, que é a língua chinesa vernacular clara da época, né, em que foi publicado. Essa é uma revolução na escrita na literatura chinesa, porque traz um texto literário escrito de uma maneira que uma pessoa comum consegue ler e entender. E isso acontece porque até então a tradição era de que se publicasse obras literárias em chinês clássico. Então, isso faz uma diferença enorme no ponto de vista de transformar essa linguagem para que ela esteja mais acessível ao público e ao povo chinês em geral. Isso está de acordo com essa renovação cultural que o movimento de 4 de maio pregava, e essa modernização em vários setores também. Agora, na parte do conteúdo, a gente pode destacar várias coisas, mas
ele procura descrever a sociedade chinesa de uma maneira muito crua. São textos, às vezes, difíceis de se ler, né, porque ele expõe de uma maneira muito crua, às vezes grotesca, as contradições da sociedade chinesa, os problemas da sociedade chinesa, e de maneira muito crítica, principalmente às tradições, ao confucionismo, à medicina chinesa. Então, todas essas coisas que estão ali há milhares de anos passam a ser alvo de suas críticas, alvo de uma análise que não perdoa as coisas só porque elas estão ali há muito tempo. Ao mesmo tempo, o Luxin traz uma inovação com influências estrangeiras na literatura, mas o que ele procura e o que se procura com as inovações que vêm com o 4 de maio, no final das contas, eu tenho a impressão de que é uma China, uma literatura nacional chinesa contemporânea e independente. Independente não só das forças imperialistas, dos 100 anos de humilhação que a China passou, mas também independente dos seus próprios tabus, das suas próprias tradições. Quer dizer, tudo pode e deve ser questionado. E a partir disso, a ideia é que surja a literatura nacional chinesa contemporânea que esteja livre para criticar, esteja livre para questionar tudo. Eu acredito que essa foi a ideia principal. Nas plataformas do Momento China, você pode conferir os desafios observados por César ao traduzir o Luxin. Lembrando que todas as entrevistas são feitas em vídeo e disponibilizadas em nossos canais. Ouvindo César falar sobre o autor e a obra, eu fiquei com vontade de entender como Luxin é tratado nas escolas chinesas. Quem nos responde sobre isso é a professora Ziwei Xiong, doutoranda na Letras USP. A partir do 7º ano, temos contato com os textos do Luxin. E, primeiramente, eu lembro que foram ensaios dele, são textos mais simples dele, mais curto, sobre a infância dele. Né? As memórias boas com os amigos, com as pessoas da família, os festivais da cidade natal. Então, primeiro foi mais ou menos isso. Aí no 8º ano, 9º ano, já começou a ter romances. Então tinha muitas figuras bem importantes na literatura chinesa. Eu lembro que tem vários textos, por exemplo, com Yi. É um personagem que ele criou, que é um mendigo que gostava de ler livro. E depois, no ensino médio, então já é um pouco mais diferente. Então, primeiro ainda tem ensaio, tem romance, e depois vai ter crônicas. Traz esse lado do senso crítico do Luxin. Então, a gente aprende, estuda o texto dele para aprender como dar opinião, como criticar e conhecer mais a realidade daquela época. Então, ele teve uma presença muito forte no nosso estudo de língua chinesa. Interessante. No Brasil, há quem compare um pouco, talvez pela época, mas um pouco pelo estilo, Luxin com Machado de Assis, por exemplo. Eu tenho os livros do Machado também. Eu acho que eles são bem parecidos, né? Até o bigode. Né? Até o bigode, o estilo é um pouco parecido. E a linguagem que o Luxin usa nos textos dele é muito particular. Eu lembro que tem uma frase dele assim... no meu quintal tem 2 árvores. Uma é de jujuba e outra também é de jujuba. Tem gente que considera uma frase errada, mas é o estilo dele. Então, hoje em dia, os jovens na internet imitam o estilo dele para escrever. Luxin, ele não vive só no livro, ele também é bem ativo na internet, que todo mundo gosta dele. Quase um gerador de memes da internet. Nossa, tem muitos memes na internet. Então, eu particularmente, eu gosto muito do Luxin e eu tenho todos os livros dele. Eu comprei uma coletânea dele. Mas, realmente, a leitura é muito difícil. É uma linguagem difícil. O vocabulário que ele usa é muito particular. Ele cria o próprio vocabulário. Mas, com certeza, ele é muito popular na China e é muito importante. No Brasil, Luxin começa agora a ser traduzido e comentado. Dentre as traduções diretas do chinês para o português, nós temos Flores Matinais Colhidas ao Entardecer, Diário de um Louco e Ervas Daninhas.
Tanto o autor quanto a sua obra serão tema de muitos programas por aqui. Momento China. Mandarim. Aproveitando que a Ziwei é mestre e doutoranda em ensino da língua chinesa, eu pedi para a Ziwei dar sugestões de como aprender o chinês de forma mais rápida e eficiente. Ok, para mim, primeiro, o mais importante é o interesse. Então, se você gosta de filme, assiste filme em chinês. Se você gosta de música, canta música chinesa. Por mim, o estudo tem que ser prazeroso. Então, eu estudei português por conta de música brasileira. Por isso, eu sinto que eu tenho uma pronúncia boa de português, né? Graças à música fantástica, música muito boa brasileira. Segundo, eu acho que é pensamento e linguagem. Eu sinto que para mim, quando eu estudo uma língua estrangeira, chega um momento eu começo a pensar nessa língua. E acho que isso é uma fase de transição. Se você está traduzindo ou você está pensando com essa língua. Último, eu acho que é amizade. Eu acho essencial você tentar fazer amigos, né, queridos, com quem fala essa língua, fala chinês, mas sempre com uma visão muito aberta para poder receber e conhecer o mundo do seu amigo chinês. Porque prática é fundamental, escrita, fala, mas eu sinto que além dessas habilidades, né, de linguagem, tem alguma coisa além. É o interesse, é o seu pensamento, é a sua amizade, a sua relação com as pessoas. E é fundamental para mim, pelo menos. Adorei falar com você. Espero que você volte aqui na Rádio USP para conversar mais. Até breve. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostei demais de poder compartilhar minha visão, minha experiência com vocês daqui. Obrigada a todo mundo. A Ziwei, como já disse, é professora de chinês e você pode conversar com ela pelo e-mail ziwei.xiong@usp.br. A gente finaliza por aqui, agradecendo o apoio técnico de Denis Góes e Nádia Caco e também de Cido Tavares, da Rádio USP. Todos os nossos programas podem ser ouvidos na página do Jornal da USP e também em seus agregadores de podcast. Como as entrevistas são feitas em vídeo, elas podem ser assistidas nas redes do Momento China. Se você tem uma sugestão de pauta, escreva para marcia.carini@usp.br. Espero você na próxima quarta-feira, à 1h30 da tarde. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, ou em chinês, 再见. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China.